Meus irmãos, nós estamos no momento da palavra do Senhor nosso Deus, momento da edificação. Convido você a abrir a palavra do Senhor Jesus Cristo lá em João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, 14. Nós vamos ler do versículo 16 a 18. João 14, 16 a 18. Quero abrir um parênteses aqui. Você, de vez em quando, está ouvindo o microfone não funcionar direito, alguma coisa assim, né? Nós trocamos a mesa, tá? Então, estamos com a mesa antiga, mesa nova para manutenção. Então, até adaptar de novo, até se acostumar com a antiga, vai demorar um tempo. A hora que a gente se acostumar com a antiga, o que acontece? A nova volta da manutenção e aí a gente vai ter que se adaptar com ela novamente, né? Mas é bênção do Senhor também. Nós temos uma equipe trabalhando bastante para tudo ficar bem arrumadinho para a glória do Senhor, nosso Deus, com dedicação, amor e prontidão. Nossa equipe tem trabalhado muito para isso. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita conosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Hoje nós estamos estudando a terceira mensagem da série Trindade, mas olhando a pessoa do Espírito Santo. Já estudamos do Deus, Pai Todo-Poderoso, já estudamos sobre Jesus Cristo, e hoje é a terceira mensagem sobre o Espírito Santo, olhando na ótica que Ele é o Deus Consolador. Se você olhar e fizer uma busca numa chave bíblica na palavra Consolador, você vai encontrar praticamente 3 textos. Um é esse que nós lemos, ele vai ter uma continuação no versículo 25 e versículo 26, e ele fala assim, isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E aí ele vai ter uma nova referência sobre o Consolador, que está lá em João 15, versículo 26 e 27, e todos os textos, diga de passagem, todos os textos estão em João, no Evangelho de João, tá? E ele fala assim, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade. E agora percebe que ele fala que esse Consolador é o Espírito da verdade, que ele procede esse testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E o terceiro texto está lá em João capítulo 16, versículos 6 e 7. Ele fala assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, agora novamente, palavra Consolador, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É interessante que esse texto lá de João 14, versículos 16 a 18, que é o primeiro texto que nós lemos, é bem provável Jesus está sentado à mesa, os comentaristas bíblicos falam sobre isso, com os seus discípulos. Jesus está ensinando que ele iria que ele iria partir
que ele estaria indo. E aqui, esse compêndio de informações do final aqui do Evangelho de João, está trabalhando aquelas últimas informações, as informações importantíssimas. Pensa assim, que se você vai embora, que você está indo para não voltar mais, aí você chama os seus filhos. E o que você vai falar para os seus filhos? Fala assim, ó, eu estou indo embora, eu não vou voltar mais, é uma viagem sem volta, eu não volto mais. O que você fala? O que você iria falar para os seus filhos? Qual que é a informação que você ia dar para os seus filhos? Você ia falar assim para eles, fosse eu, né? Filho, obedeça a sua mãe. Fique com ela, proteja a mãe de vocês, né? Proteja a mãe de vocês, cuide dela, né? Seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa trabalhadora, seja uma pessoa temente a Deus, sirva a Deus de todo o teu coração, aquelas últimas informações. Jesus está fazendo isso daqui com os discípulos. Está dizendo que ele iria ir, mas que ele iria mandar o Espírito Santo. Aqui então era uma promessa que estava sendo estabelecida naquele momento. Já uma promessa que não surgiu ali do nada, mas de um planejamento de Deus a cuidar de nós, homens e mulheres pecadores. Havia um clima de tristeza. O coração dos discípulos, por causa da partida de Jesus, estava partido, estava dolorido, estava triste. Os discípulos estavam tristes porque Jesus iria partir e eles não iriam conseguir ir com Jesus. Estava toda aquela promessa que tinha acontecido muito antes dos discípulos nascerem, muito antes, desde o jardim do Éden, a promessa de que iria vir o Filho do Homem para esmagar a cabeça da serpente. Mas agora, quando chega Jesus, quando Jesus está no meio deles, quando Jesus está ensinando e o coração deles está fervendo com o ensinamento de Jesus, agora vem a palavra, eu tenho que ir, mas vocês não vão poder ir comigo. Eu tenho que ir porque eu preciso cumprir a ordem. Eu preciso cumprir o meu ministério. Agora Jesus, contudo, está ensinando uma esperança viva, clara. Jesus ensina a esperança, que é o Consolador. Jesus está explicando como iria ser e o que iria acontecer com a sua partida. Os discípulos estavam sentindo desolados, tristes e até abatidos mesmo. Em meio a circunstâncias dramáticas, os discípulos receberam a palavra de encorajamento e estímulo para continuar lutando e perseverando. Também essa palavra de esperança, de estímulo, de coragem, de incentivo serve para nós hoje também. Muitos pregadores e até muitos puritanos, e por que não dizer neopuritanos, falam, não, você não pode ouvir palavras de incentivo. Você tem que ouvir palavras bíblicas, mas você tem palavras bíblicas que servem de incentivo para a tua alma, não tem? Você tem palavras que você escuta aquilo ali, você ouve, você lê as escrituras, você sai dali animado. E aquilo anima o teu coração, é a palavra de esperança. É a palavra de força, a palavra de graça do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Jesus está mostrando para aqueles discípulos. Eu estou indo, mas eu vou... Tem uma promessa clara para vocês, que quando eu for, vai vir o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Consolador, que vai dar força, que vai estar no meio de vocês, que não vai partir, deixar vocês sozinhos. Por esse motivo, todos os discípulos de Jesus, independente do tempo que eles vivem, se seja no período testamentário ou no período contemporâneo, hoje, pode crer na promessa e no consolo e na força do Espírito Consolador. Por isso, a nossa temática nessa noite é o Espírito Santo Consolador. Em primeiro lugar, o Espírito Santo Consolador está sempre em nós, em todas as horas. O Espírito Consolador sempre está conosco, independente se seja horas fáceis ou horas difíceis. Você já sentiu, ou você já viu, e pensou que em momentos na vida você não iria conseguir suportar tamanha dor? Talvez você não tenha passado por isso, e se você não passou por isso,
eu louvo a Deus porque você não passou por isso. Mas se você tem passado por isso, também eu louvo a Deus porque Deus nos dá o Espírito Santo para habitar em nós e em nosso coração. Lembra que domingo passado eu falei que no Velho Testamento o Espírito Santo vinha e habitava o coração, a vida do servo do Senhor, e eu usei o exemplo de Sansão, por exemplo, quando ele estava em perigo, o Espírito Santo descia sobre a vida daquele homem, e ele ficava forte, poderoso, e ele derrotava os seus inimigos, passava o perigo, o que acontecia? O Espírito Santo voltava, ele voltava aos céus, ele deixava de habitar naquela pessoa, naquele servo, para voltar junto ao Pai. Agora, no Novo Testamento, com a vinda e a redenção do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo foi enviado para habitar, para estar em nós. E o versículo 16 fala assim: e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Percebe que ele fala que esteja para sempre convosco, não é apenas pelo momento, não é apenas por uma circunstância, não é no momento onde você está passando por dificuldade, mas também é no momento quando nós estamos passando por dificuldades, também é quando o nosso coração está oprimido, também é quando a nossa mente está nos enganando, também é quando o nosso coração está aflito. Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria com todos os cristãos todos os dias da vida. Uma vez que você teve um encontro com Jesus, agora você é templo do Espírito Santo. E toda vez que eu falo templo do Espírito Santo, eu sempre penso em casa favorita. E eu lembro que lá em Curitiba tinha uma pizzaria que chamava Casa Favorita. Por quê? Porque eles eram cristãos. E porque nós somos a casa favorita de Deus. Muitos acham que esse templo, essa construção aqui é sagrada. Sim, ela é separada para adorar a Deus, em conjunto, mas muito mais sagrado do que essa construção, do que esse púlpito, do que esse altar onde nós estamos, é a minha vida e a sua vida, porque agora Deus não habita mais em templos construídos por mãos humanas, Deus habita em nós, no meu coração e no seu coração, meu irmão. Para quê? Para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos sustentar em amor e graça. Jesus Cristo enviou o Espírito Santo, e nós temos que lembrar que nós temos Deus Pai, que é a primeira pessoa da Trindade. Nós temos que lembrar que Jesus Cristo é o Deus Filho, segunda pessoa da Trindade. E nós temos que lembrar que nós temos o Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Todos da mesma essência, força e poder. Todos da mesma essência, força e poder. Mesma essência, força e poder. Olha que interessante isso. Você não tem apenas uma força, como muitos se relacionam ao Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é a força de Deus que age. É a força de Deus que age. Olha, calma aí, força de Deus que age. Por que ele fala que é consolo, então? Você já viu força consolar? Força geralmente não consola, né? Força geralmente corrige ou destrói. É que nem dinamite. É dinamite. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e poder ali é dínamos. Atos 1:8. E o dínamos, o que ele faz? Ele espalha. Por isso, ao receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, e até os confins da terra, porque o poder vai te espalhar, vai te levar, vai te conduzir para fora. A igreja que tem o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo na sua vida, ela é conduzida para fora. A terceira pessoa da Trindade, a mesma forma de essência, força e poder, foi enviada pelo Pai e o Filho para habitar em nosso meio e para habitar em nós. Ô meu irmão, isso aqui é uma verdade maravilhosa. Isso aqui é uma verdade maravilhosa. Podemos ver essa promessa, primeiro em nossas vidas, segundo nos textos bíblicos, que está lá em João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem enviará em
em meu nome, a quem o Pai me enviará em meu nome. O Pai vai enviar o Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Cristo. João 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. João 16, versículo 7. O Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Olha só, Jesus Cristo é o quem envia, mas o Pai também é quem enviou o Espírito Santo. Nós temos a seguinte lógica: Deus enviou o seu único Filho a morrer aqui nesse mundo para salvar nós pecadores, e nós temos o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok, então Deus Pai, primeira pessoa da Trindade, envia Deus Filho, segunda pessoa da Trindade, havia a morrer na cruz por nós. Agora, essa segunda pessoa da Trindade cumpriu o seu papel, morreu na cruz, fez a redenção, e agora ele sobe aos céus, e agora Deus Pai e Deus Filho envia Deus Espírito Santo a habitar em nosso meio e fazer parte conosco aqui nessa terra. Jesus estava com os seus discípulos, vivendo com eles, ensinando eles, mostrando o Pai a eles. E nós só podemos ver Deus através de Jesus. Nós só podemos ver Deus através de Jesus. Não há outra forma de ver Deus. Lembra quando os discípulos perguntaram: Jesus, estamos tanto tempo do teu lado, quando você vai nos mostrar o Pai? E aí Jesus fala assim: olha, calma aí, eu estou tanto tempo aqui do lado de vocês, ensinando aqui, comendo, andando, dormindo com vocês, agora vocês vêm falar: e quando vocês vão mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai, quem vê a mim vê o Pai. Mas agora Jesus não está em nosso meio mais, mas nós temos a pessoa do doce Santo Espírito, o Espírito Consolador, porque esse Espírito nos mostra a Jesus, e Jesus nos mostra o Pai. Olha que maravilhoso! Jesus estava andando com os discípulos, ensinando os discípulos, amando os discípulos, mostrando o Pai para os discípulos. Agora, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos revele a Jesus, que continua nos mostrando o Pai, hoje, nesse tempo, porque nós somos a habitação dele, está em nós. A palavra grega para órfãos é alon, um consolador separado e distinto de Jesus, mas a mesma espécie, da mesma natureza, mesma essência. É o sentido aqui proposto para nós. Esse Consolador, esse que veio para consolar, mudar e habitar em nosso meio, é para nos fortalecer, porque ele habita em nós. O Espírito Santo não é mais uma promessa. O Espírito Santo não é mais uma promessa. É uma realidade. É uma realidade. Ele nos ajuda. Com a glorificação de Jesus, o Espírito Santo desceu. Está lá em Atos 2, capítulo 2, versículo 5 em diante. Nós vemos a descida do Espírito Santo. Isso foi um marco na história. Ele se revelou, ele se mostrou. E ele fez de forma surpreendente para que nós pudéssemos crer e ver que ele habita em nosso meio. Mas também o Espírito Santo, o Consolador, ele habita os corações dos discípulos de Jesus. Em segundo lugar, o Espírito Consolador habita os corações dos discípulos de Jesus. Ele fala assim no versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele é a mesma essência do Pai, do Filho
e assim trabalha em nossas vidas. O Espírito Santo não habita no mundo. O Espírito Santo não habita no mundo. Quando você vê uma pessoa que se perdeu um ente querido, você fala, ó, você pode dizer, eu vou orar por você. Se aquela pessoa não for cristã, você pode dizer para ela, eu vou orar por você, eu vou pedir que Deus console o seu coração, mas se ela não tiver o Espírito Santo na vida dela, você não pode dizer que o Espírito Santo irá consolá-la, a não ser se o Espírito Santo estiver na vida dela. Se ela for uma pessoa que conhece o Deus da verdade, que ama a verdade, que caminha na verdade, esse Deus habita nela. Senão, não habita naquela pessoa. Porque Deus aqui habita através da pessoa do Espírito Santo, não em incrédulos, mas em crentes. Em pessoas servas do Senhor Jesus Cristo. Os incrédulos não veem o Espírito Santo, não acreditam, por isso não são consolados por Ele, por isso não recebem o refrigério da alma através do doce Santo Espírito na sua vida. Quem não crê não é consolado. A habitação do Espírito Santo é prometida a cada cristão, a cada servo do Senhor Jesus Cristo, a cada homem e mulher que confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Esse sim, tem o Deus Consolador. Em terceiro lugar, o Espírito Santo Consolador não nos deixou órfãos, não nos deixou órfãos. Versículo 18, ele fala assim, não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros, não vos deixarei órfãos. Quando você está passando um momento de aflição, que você quer ser consolado, o que mais você quer? Um abraço de um pai, um colo de uma mãe, a proteção, o amparo. Percebe que a referência que ele fala de deixar órfão é a referência de casa, de paternidade. Ele fala que ele não nos vai deixar vagando. Pelo contrário, nós vamos continuar tendo pai e mãe. Olha que interessante. A figura posta é essa, que o Espírito Santo vai trabalhar como pai e mãe a nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, nos fortalecendo, nos amparando, nos renovando, nos guardando no amor do Senhor Jesus Cristo. A promessa é que nós não estamos órfãos. Ele irá nos alimentar, nos fortalecer, nos guardar e nos suprir as nossas necessidades. A partida de Jesus significava, em certa medida, um rompimento do ensinamento e daquilo que estava sendo construído naquele momento. Mas o não deixar órfão é que esse Espírito Santo representa o Deus Pai Todo-Poderoso, o qual cuida de nós, o qual com um braço forte continua nos amparando e nos fortalecendo. Continua mostrando essa figura de que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir as nossas orações. Também esse mesmo Espírito, ele trabalha em nossas vidas como nós não sabemos orar como convém, como diz Romanos capítulo 8. Olha quantas verdades absolutas para a nossa vida, para o nosso coração, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre esse Espírito Santo que nos ensina e que nos fortalece e que trabalha a paternidade de Deus em nossas vidas, estendendo a sua mão, a mão de Deus em nós, nos consolando, nos amparando e nos renovando. Quem tem o Espírito Santo é provido por Deus. Jesus é a provisão e o relacionamento. Jesus quer fazer, Deus quer ter um relacionamento conosco. É interessante, o texto de Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha que interessante, eu já vi muitas pessoas usarem esse texto de Apocalipse para dizer que Jesus está batendo na porta do teu coração para entrar na sua vida e fazer morada na sua casa. Está errado, não é essa a interpretação do texto, mas ele está escrevendo para uma igreja,
para uma igreja que tem e conhece o Senhor Jesus Cristo, uma igreja que tem e conhece Jesus Cristo na sua vida. Então, quando ele fala, eis que estou à porta e bato, ele está dizendo assim, eis igreja, olha, presta atenção, porque eu quero entrar na sua vida, eu quero cear com você, e cear na figura contextual da época, é ter intimidade. É ter intimidade, é entrar na casa para ter aquela intimidade a mais. Quer conhecer uma pessoa? Vai na casa dela, visita ela, partilha um bolo, né? Partilha um bolo, toma um chá, um café, uma pizza, mas toma cuidado com o regime do pastor, por favor, né, gente? Toma cuidado com o regime do pastor, né? Olha só, quer conhecer alguém? Visite-a. Ande do lado dela. Caminhe do lado dela. Você irá conhecer. Não quer conhecer? Apenas venha à igreja. E fique aqui. Só na igreja. Entra, senta, sai e vai embora. Mas quer conhecer? Vá na casa dela. Convide ela para ir na sua casa. Porque é onde a intimidade acontece, é onde o relacionamento se alinha e se fortalece. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Percebe que há é algo recíproco, é algo que eu dou e recebo. E é isso que o Senhor Jesus Cristo faz através do doce Santo Espírito habitando em nós, nos ensinando, nos convencendo, nos moldando. Quem tem o Espírito é provido por Deus. O relacionamento é íntimo, porque Ele habita em nós, em nosso coração. Ele habita em nossa vida. Percebe que eu disse entrar, habitar, alimentar, e é isso que o Espírito Santo faz em nossa vida. Ele entra na sua vida, Ele te alimenta. Você agrada a Ele obedecendo a Deus, Pai Todo-Poderoso, e percebe que o relacionamento vai se alinhando e se fortalecendo. Também esse Espírito Consolador, em quarto lugar, ele nos ensina. Ele nos ensina. Diz assim João 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Esse vos ensinará todas as coisas. Olha só que interessante. O Espírito Santo ensina, ele revela a verdade de Deus. Ele revela a verdade de Deus. Olha que interessante. Sabe por que ele revela a verdade de Deus? Porque tem verdades que nós precisamos do auxílio do Senhor, através do doce Santo Espírito, a esclarecer nossa mente, a esclarecer, a nos convencer do que Ele quer dizer e mostrar para nós. Isso não quer dizer que eu tenho que pegar a Bíblia, fechar a Bíblia aqui no texto bíblico. Eu já vi crente fazendo isso, gente. Eu fui visitar uma vez uma irmã e eu falei assim, pega a Bíblia, irmã, lê o texto para mim. E aí ela pegou, para mim ler, pastor, aí ela pegou assim a Bíblia, fechou o olho, abriu, colocou o dedo. Falei, não, mãe, para, calma, é assim, você vai abrir no texto tal, e você vai ler o texto que eu estou lhe falando, tá certo? Abre lá a Bíblia que eu quero que você leia, não quero apenas ler para você, mas eu quero que você leia. Não é um sorteio de textos bíblicos que você vai pegar aqui, abrir, colocar o dedo e você vai falar, opa, não, esse texto não gostei, porque esse texto não é bom não. É melhor outro, que o outro tem promessa, né? Esse daqui tem condenação, deixa para lá, né? Não é isso, não é assim. Mas o Espírito Santo, ele nos convence, sim, através do estudo da palavra, através da dedicação do estudo da palavra do Senhor Deus, a análise criteriosa da palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensina com duas formas especiais. Primeira forma que o Espírito Santo nos ensina é usando pessoas, usando eu e você, usando cada um de nós, usando pessoas do nosso relacionamento, pessoas que pregam a palavra do Senhor Jesus Cristo, pessoas amigas, usando esposa, usando marido, usando filho, usando pai, usando mãe, usando pessoas do nosso relacionamento. Deus usa pessoas, meus irmãos. Pessoas são templo do Espírito Santo, Deus usa pessoas. Mas também, em segundo lugar, Ele nos fala intimamente por seu Espírito Santo.
Ele nos fala intimamente, no nosso coração, na nossa vida. Ele nos fala intimamente. E como é bom ouvir a verdade do Senhor Jesus Cristo. Esses dias atrás eu senti no coração a vontade e o desejo muito grande de ligar para um amigo meu, amigo de longa data. Liguei para ele e ele falou assim: que bom que você ligou, eu estava precisando conversar com alguém. E aí ele contou toda a história que estava acontecendo com ele e até o desejo mesmo de tirar a sua vida. Do nada. Deus usa pessoas e Deus fala no nosso coração e na nossa vida, independente do tempo e do momento, como Deus usa. E Deus usa homens e mulheres para fazer a obra do Senhor Deus. Eu convido você a abrir lá a tua Bíblia, lá em João 14, versículo 26. Que é o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos anteriormente. E ele continua falando assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E percebe o final do versículo agora: e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho, o quê? Dito. Tudo o que vos tenho dito. Aqui, o papel do Espírito Santo é trazer à memória. Nós ouvimos isso já. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me dá esperança. O que te dá esperança? Qual é a memória que o Espírito Santo traz na sua vida em momento de crise? Em momento de dificuldade? O que o Espírito Santo te traz no teu coração? Olha só que interessante. E vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Ali naquele caso era a palavra do que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando para eles. Nosso caso é a palavra de Deus, a verdade do Senhor, para a minha vida e para a sua vida. Tudo o que foi dito na palavra do Senhor Deus, Ele nos ensinará. Como intérprete e como instrutor, é a função do Espírito Santo. Nos fará lembrar das palavras de Jesus. O Espírito Santo foi quem inspirou os autores a escrever a palavra de Deus. Está aqui, ó. Foi instruída pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio e soprou no ouvido daquelas pessoas o que eles deveriam escrever, respeitando sim a forma de escrita de cada autor. Por isso, cada livro tem uma forma de escrita, mas foi ele quem inspirou todos os autores das Escrituras a escrever as Escrituras. Por isso, é ele que nos revela e ele que nos lembra de tudo que nós já ouvimos e presenciamos. O Espírito Santo, quem vai interpretá-la corretamente para nós, vai iluminar, vai te dar clareza e colocar a tua mente diante do Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar a nossa mensagem com 3 perguntas. 3 perguntas para a nossa conclusão. Como essas verdades podem te ajudar a ser consolado no momento de aflição? Como essas verdades podem te ajudar no momento de aflição? Segunda pergunta: como vamos passar pelas horas de luta, sabendo dessas verdades? Terceira pergunta: como vamos vencer o vazio de ausência de uma pessoa querida, mesmo sabendo dessas verdades? É interessante nós pensarmos sobre isso. A primeira pergunta: como todas essas questões podem nos ajudar a receber o consolo do Senhor? Primeiro, a questão sobre o consolo é que quando nós estamos passando um momento de desconsolo, falta de consolo, nós começamos a acreditar naquilo que não é verdade. Nós começamos a acreditar que o sol não irá nascer amanhã. Nós começamos a acreditar que o mundo terminou ali, naquele momento. Nós começamos a acreditar que agora a minha vida vai ser de sofrimento, dor e tristeza.
Primeira questão sobre esse consolo que vem do Senhor é saber que o sofrimento existe. Saber que a dor e a perca de um ente querido, por exemplo, a dor e a perca ou o sofrimento existe. Existe e está em nosso meio. Existe e está em nosso meio. Inclusive estamos vivendo em tempos de sofrimento, de dor e de percas. Pessoas, centenas e milhares de pessoas perderam entes queridos nesse tempo. Como isso vai te ajudar a vencer esse momento de luta? Primeira questão é que saber que a dor e o sofrimento vai existir e que quando nós estamos passando por um momento de perca, irá doer o nosso coração, irá pesar nossa mente, irá escurecer o amanhã. O amanhecer irá ser nublado, escuro, cinzento e triste. Mas saber também que no meio de tantas tristezas, angústias, nós temos o Consolador em nossa vida. Saber que a verdade de Deus irá prevalecer, saber que o aconchego do Pai irá vir sobre nosso coração e nossa mente, saber que nós iremos conviver com aquela dor, sim, iremos conviver com aquele sofrimento, sim, iremos passar pelo sofrimento e nós não iremos esquecer, de forma nenhuma. Nós não iremos esquecer, mas que o doce Santo Espírito do Senhor irá consolar a nossa vida e nosso coração. A segunda pergunta, tentando responder isso para a nossa vida: como vamos passar pelas horas de luta? Como vamos passar pelas horas de lutas? Muitas vezes nós não vamos nem passar tanto, elas vão ficar em nossa vida por muito tempo, e não irão passar. Tem pessoas, irmãos e irmãs, que lutam dia a dia por lutas em anos, em anos, em anos, e muitas delas não irão nem passar. Irão permanecer até a sua morte. Ok, tudo bem, não há problema passar por lutas, iremos lutar sim, iremos passar por momentos de luta sim, e muitas delas não vai nem terminar. Algumas vêm, passam e vão embora. Mas outras irão permanecer até o fim. Mas também nós temos uma promessa viva, e que esse doce Santo Espírito na nossa vida irá nos habitar, nos fortalecer, nos dar força, até quando Ele quiser que nós venhamos lutar aquela luta. Por isso, não entre em uma luta pensando que ela irá acabar amanhã. Pelo contrário, lute todos os dias, que Deus lhe dê a oportunidade de lutar na força e no poder do Senhor Jesus Cristo. Não queira vencer de imediato. Essa semana que se passou, terminou ontem, eu voltei à academia do Jiu-Jitsu. E um colega nos convidou aqui a irmos para a academia. E algo a relembrar no Jiu-Jitsu. Eu sou faixa branca, tá, gente? Não tem medo não, tá? Olha só, algo a se lembrar na luta do Jiu-Jitsu. Se você for com muita sede a querer vencer logo, o que irá acontecer? Você irá se esgotar. As suas forças irão se desvaiar. Irá se sucumbir. Irá sumir. E daqui a pouco nem respirar você consegue mais. E você será um oponente fácil. Então lute da forma que tem que ser, na força e no poder do Senhor Jesus Cristo. E a terceira pergunta: como vamos vencer o vazio da ausência de uma pessoa querida em nossa vida? Saiba que a ausência nada irá substituir, nada irá assumir o lugar. Nada irá assumir o lugar. Mas saiba que Deus irá lhe dar força, consolo, graça, para, mesmo sentindo a ausência, continuar firme no Senhor, caminhando para a glória do amor do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de chamar a nossa equipe de louvor à frente, nós iremos cantar mais um cântico. E eu gostaria que você colocasse a tua vida diante do altar do Senhor Jesus Cristo. É momento de nós refletirmos sobre essa palavra do Senhor, do amor, da graça e do cuidado divino. Eu gostaria que você colocasse de pé e nós vamos cantar esse cântico.
Vamos cantar esse cântico nesse momento e após iremos orar, iremos clamar a bênção do Senhor sobre a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Coloquemos de pé, iremos cantar um momento de adoração e louvor ao nosso Deus. Pai querido, incomparáveis são tuas promessas para nós. Ó Deus, nós queremos também agradecer porque o Senhor continua agindo em nossas vidas. Ó Deus, obrigado pelo doce e Santo Espírito Consolador, Pai. Ó Deus, obrigado porque nós temos isso em nós.
o doce Santo Espírito habitando em nós, estando em nós, conhecendo cada pedacinho de nós, conhecendo cada coração, cada mente, cada pensamento. Ó Deus, quero aqui rogar, Deus, a tua graça, o seu amor, para que o agir do doce consolo do Espírito Santo na vida de cada irmão e irmã. Ó Deus, Pai, que nós estamos passando um tempo de morte, tempo de distanciamento, tempo de solidão, tempo, ó Pai, de tristezas e angústias. Ó Pai, que nossa oração nessa noite é se tiver alguém sofrendo, ó Deus, precisando de consolo, precisando de aconchego, precisando de colo, precisando, ó Pai, de abraço, ó Deus, ó Pai, que o teu doce Santo Espírito esteja consolando, animando, trazendo as verdades do Senhor para essa mente, para esse coração, trazendo, ó Pai, a verdade do Senhor, para que a verdade venha prevalecer, a força do seu poder venha se revelar em cada irmão e irmã. Tira, ó Pai, o sofrimento, enxuga, ó Pai, as lágrimas, sustenta, ó Pai, esses que estão aflitos de coração, estão vendo tudo cinza, ó Pai, estão vendo que o dia não está se clareando, ó Deus. Pai, que nos consola, ampara, em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e nós agradecemos. Amém, ó Pai. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça excelsa do nosso Deus, o doce e presença do Espírito Santo em nossas vidas, que é consolo, graça e paz, e o maravilhoso sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, morte, ressurreição e redenção, esteja com todos vós, e com todos vós permaneçam hoje e para todos sempre. Amém, Pai.